Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um devocional do Guia Tempo com Deus. E a partir de hoje nós estaremos dando início a uma nova série de devocionais com o tema O Cristão e a Comunicação. E no nosso primeiro devocional nós vamos estar trabalhando o subtema Deus tem um propósito para a nossa fala. Em Gênesis 1:28, lemos: E Deus os abençoou e lhes disse: Não importa onde nós estejamos, uma coisa que fazemos o dia todo, praticamente, é falar. A palavra em si não gera peso. Falar é normal, é comum, inofensivo. Contudo, poucas coisas que fazemos são mais importantes do que isso. E sob toda essa normalidade, há uma grande dificuldade, uma guerra de palavras, vamos dizer assim, que acabamos travando todos os dias. Isto é resultado dos conflitos por causa do pecado que nos separa. O pecado que, numa palavra mais simples, significa errar o alvo ou desobediência. O pecado separa o homem de Deus, trazendo aqui problemas no relacionamento com Deus, problemas espirituais, e também o pecado separa o homem do próximo, aqui gerando conflitos relacionais. No entanto, a mudança é possível por causa da pessoa e da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a palavra, aquele que é a única esperança para as nossas palavras. Somente nele nós encontramos vitória em nossa dificuldade de nos comunicar. Em Cristo é possível termos relacionamentos saudáveis. Agora, esta convicção de que é possível sermos vitoriosos na dificuldade em nos comunicarmos com os outros está embasada nos seguintes fatos. Primeiro, Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas que é muito melhor do que qualquer plano que nós possamos traçar. Segundo, o pecado mudou radicalmente a nossa agenda para as nossas vidas, incluindo nossa habilidade para nos comunicarmos, resultando em muita dor, confusão e caos. Terceiro fato, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nele nós encontramos a graça que provê tudo aquilo de que precisamos para nos comunicarmos da maneira como Deus planejou para o homem. Quarto fato, a Bíblia, simples e claramente, nos ensina como ir de onde nós estamos, dessa condição de pecadores, para onde Deus deseja que nós estejamos. As palavras são poderosas, importantes, significantes. Era para ser assim. Quando falamos, deveríamos falar com a percepção de que Deus deu significância para as palavras. Ele tem um projeto para a nossa comunicação. Ele tem um plano, ele tem um propósito específicos para a sua igreja e para cada um de nós em particular. Não se consegue entender a importância das palavras até se perceber que as primeiras que o ser humano ouviu não foram de outro ser humano, mas de Deus. Em Gênesis 1, o mundo da comunicação era de paz, de verdade e de vida. Palavras nunca tinham sido usadas como armas, como hoje, infelizmente, são usadas. Não eram usadas para destruir. As palavras eram ditas em amor e a comunicação humana nunca rompera os vínculos da paz. Vejamos o que nós podemos aprender sobre comunicação neste ambiente de perfeição que nós encontramos ali em Gênesis 1. Primeiramente, Deus revela a si mesmo seu plano e propósito
em palavras. Após criar Adão e Eva, Deus falou a eles. Foi a sua escolha se revelar, definir sua vontade e dar a Adão e Eva identidade. Todos os seus outros meios de autorrevelação foram explicados e definidos por meio desse instrumento central, a palavra. Deus não é somente um Deus que faz, Ele é um Deus que fala. De maneira poderosa, elaborada, consistente, abrangente e clara. Ele fala ao seu povo, Ele fala ao homem. Ele não deixa o seu povo sem um testemunho, sem um conhecimento. A comunicação de Deus é projetada amorosamente para tratar da necessidade do momento em palavras simples que possam ser compreendidas. Por intermédio de suas palavras, Deus define o seu caráter, a sua vontade, seu plano, seu propósito e sua verdade. Palavras, por exemplo, como rocha, sol, refúgio, escudo, pastor, juiz, cordeiro, porta, mestre, água, pão, explicam quem Ele é e o que Ele está fazendo. Não será possível compreendermos a comunicação humana sem começarmos aqui, com a glória de Deus e sua maravilhosa graça em se revelar a nós, seres humanos, em termos de que nós possamos entendê-lo, compreendê-lo, conhecê-lo, os quais, contudo, alteram radicalmente a nossa perspectiva sobre tudo aquilo que existe. E eu quero, para exemplificar este pensamento, encerrar este devocional com a leitura de Isaías 40, versos 9 a 31. É uma leitura extensa, mas muito propícia, porque neste texto não há melhor exemplo para que nós possamos ver esta verdade. Aqui, neste texto, temos a linguagem humana em sua melhor forma, funcionando como uma janela pela qual Deus é visto. Isaías 40, verso 9 a 31 diz: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros com balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Quem lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. E como o pó miúdo das balanças, eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações não são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis?
O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. As palavras de Deus, irmãos, não apenas o definem, como vimos aqui neste texto, mas também definem a sua criação. As palavras de Deus dão identidade, sentido, propósito a tudo aquilo que Ele criou. Nós só conhecemos a nós mesmos quando escutamos as palavras que Ele falou sobre nós. Deus diz quem somos. Deus define quem somos, o que devemos fazer e também a forma como devemos fazer isto. Não conseguiríamos descobrir nenhuma dessas coisas sozinhos. O homem sem Deus é nada. A única esperança de Adão e Eva era a de que Deus falasse com eles, dando-lhes identidade, dando-lhes propósito e dando sentido ao mundo em que eles foram colocados. As palavras de Deus estabelecem limites e dão liberdade. Suas palavras geram vida e trazem morte. Deus criou a fala e as suas primeiras palavras a Adão e Eva demonstram significância. Palavras têm valor, palavras revelam, definem, explicam e modelam. E Jesus Cristo é a palavra viva que veio, habitou entre nós e, como diz o evangelista João, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E hoje, Cristo habita em nós na pessoa do Espírito Santo. E na medida em que nós nos consagramos ao Senhor, esta palavra viva pode, sim, nos transformar e nos capacitar a sermos instrumentos para a sua glória. Desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.